Deus, a paz do Senhor. Bom, gente, eu vou estar aqui fazendo uma sessão de perguntas, respostas e dúvidas pessoais que as pessoas têm ao meu respeito, né, em algumas questões que não diz tão respeito a mim, mas que eu posso estar respondendo, né? São dúvidas, perguntas, questões, às vezes curiosidade da pessoa, mas, né, todo mundo tem isso. Então, eu vou estar fazendo aqui com vocês uma sessão de perguntas e respostas, né, de diversas situações aqui mais pessoais, tá, gente? Então, a primeira pergunta de hoje, a pessoa me pergunta algo que não é tão assim, na verdade, tão pessoal, né? Um pouco pessoal sim, mas nem tão, e dá para a gente responder nessa questão. Talvez seja uma dúvida da pessoa em alguma questão, ou mesmo curiosidade, né? Eu diria que é uma questão de curiosidade. Mas vamos lá, a pessoa me pergunta se eu era ciumenta com meu esposo, se eu sou uma pessoa ciumenta, né? Então, gente, na questão de ciúmes, eu sou uma pessoa que nunca gostei muito dessa coisa de ciúmes. Eu nunca convivi com pessoas assim, como eu tive uma criação diferente de outras criações aí, eu não fui ensinada, eu não sabia nem o que era ser ciúme, né, para dizer a verdade. Ciúme, porque na minha casa, os meus pais, eu não via ciúme do meu pai com a minha mãe, nem minha mãe com o meu pai, e nem via também com as pessoas que me criaram, né? Eu não via, eu não convivi com essa situação. Então, para mim, ciúme nunca foi para mim uma coisa que eu coloquei em prática. Então, eu nunca posso dizer aqui com toda a convicção, né, que eu nunca fui uma pessoa ciumenta. Nunca tive ciúme dos meus namorados. Antes de eu namorar com meu esposo, eu ainda namorei com duas pessoas, né, dois rapazes. Embora eu não tenha passado muito tempo, o meu namoro com eles foram bem breves mesmo, né, um namoro mais de tempo assim realmente foi com meu esposo, mas fora isso, né, não. Então, assim, ciúmes nunca tive, nunca fui nem ciumento com nenhum dos dois, né, os meus dois primeiros namorados, e muito menos com o meu esposo. Inclusive, certa vez, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de confiar, né? Sempre gostei de confiar, sempre fui muito aberta nos meus relacionamentos. Na verdade, eu fui sempre uma pessoa aberta. Quando eu não gostava da pessoa, eu ia na cara da pessoa e dizia, né? Assim foi com os meus dois primeiros namorados. O meu esposo também fez parte disso, porque no meu primeiro namorado eu disse na cara dele. Ele insistiu para namorar comigo, namorei por insistência, de tanto que a pessoa insistiu, acabei insistindo. Tem uma coisa bem eventual nesses 3 relacionamentos, né, né? E do primeiro até o terceiro namorei por insistência. Com o terceiro eu acabei casando, que foi o meu esposo, né? Então, o primeiro insistiu para eu namorar e eu disse que eu não gostava dele, que eu não, né? Eu sou bem assim, eu sou bem direta mesmo, sempre fui muito bem direta, né? Namorei, depois eu comecei a gostar da pessoa, né? Com aquele gostar, né? Da companhia da pessoa, mas terminei por algumas coisas pessoais. O segundo, da mesma forma, chegou para mim, ficou no meu pé e ali, né? Insistindo, de tanto insistir, eu cedi, né? Depois veio o meu esposo, né? Também falei para ela a mesma coisa, eu não gosto de você, não lhe amo e pronto. Não, mas a gente segue, a gente vai namorando, se der certo, se não der certo, aquela coisa. Tem que estar certo, né? E assim foi, né, gente? E tem uma coisa bem pessoal nessa questão aqui de ciúmes, né, em relação ao meu esposo, né? Como eu disse, eu nunca tive ciúme do meu esposo. Ele sempre tentou, quando a gente namorava, ele sempre tentou me fazer ciúme. Eu não sei se ele fazia
por brincadeira, não sei se era brincadeira dele ou se ele fazia mesmo para ver se eu tinha ciúme dele. Eu não sei se ele fazia para me testar essas coisas, mas realmente eu sei que foi para me testar, né? Então, ele sempre fazia, dizia que tinha uma menina dos olhos azuis, que não sei o que, para ver se eu sentia ciúme. E eu nunca esbocei nenhum tipo de ciúme. E por isso ele muitas vezes até me questionava sobre eu não ter ciúme dele, né? Então ele passou a me questionar e isso foi até o nosso casamento também, nessa questão de ciúme. Porque do oposto, o oposto aqui, ele era ciumento por mim e por ele. Né? Meu esposo, ele sempre foi muito ciumento, era aquela pessoa ciumenta mesmo, que se alguém olhasse para mim, né? Me lembro das vezes que a gente passava no meio da rua e o pessoal assoviava, e teve até uma vez que quase que ele brigava com um rapaz, né? Coisa, ele queria voltar, não, e eu puxando ele pelo braço, não, vamos embora. Né? Então, meu esposo, ele sempre foi muito ciumento, ele é ciumento, né? Não tanto hoje, mas ele sempre foi muito ciumento, sempre foi aquela pessoa ciumenta com roupa, ciumenta da forma que a pessoa se arrumava, ciumenta com tudo. Se eu olhasse para o lado, ele dizia que eu estava olhando para o homem, né? Se eu olhasse para tudo, para ele era ciúme. Ele sempre foi muito ciumento, né? Além disso, era aquela pessoa super protetora que protegia até demais. Então eu sou totalmente o oposto do meu esposo. Quando ele é ciumento, não tenho ciúme, nunca gostei, nunca fui, né? Nunca gostei, nunca fui ciumenta, né, gente? Então, aqui, né? O oposto aqui realmente é o meu esposo, né? Como eu estava dizendo, o meu esposo sempre me questionou, né, sobre essa questão de ciúme. E eu acho engraçado porque ele me questionou uma certa vez, a gente já estava casado nessa época, e ele me perguntou por que eu não tinha ciúme dele. Ele chegou dizendo, né, que estava com 2 mulheres no carro, porque ele é militar, né, e estava trabalha com militares, também mulheres militares, e estava lá no carro. E ele chegou, nesse dia, eu estava até lavando os pratos na cozinha, e ele veio, falou, né? E ele perguntou para mim, e eu não esbocei nada, eu, amém, falei normal, né? E ele me questionou porque eu não tinha ciúme dele, né? E com isso ele achou, porque as pessoas acham assim, se a pessoa não tem ciúme, não gosta, não ama, né? Tem pessoas que colocam isso na cabeça delas, que acham que se a pessoa não ter ciúme dela é porque não gosta, né? Se a pessoa não tiver um pingo de ciúme da pessoa, a pessoa não ama e não gosta. Então, eu creio aqui que ele sempre questionou isso por causa dessas situações, né? Ela não tem ciúme de mim, então ela não me ama, ela não gosta de mim. Então, as pessoas acham isso, pensam isso. E o meu esposo também, eu creio que ele pensava assim, né? Nunca questionei muito a ele sobre isso, não, né? Nunca perguntei assim, nada a respeito, nunca me questionei a ele porque ele queria que eu tivesse ciúme dele, assim. Nunca perguntei, né, gente? Mas no meu ver, né, na minha situação, eu creio que ele achava assim também, né? Que se eu não tivesse ciúme dele, é porque eu não amava ele, eu não gostava dele, né? Algumas pessoas têm essa tendência também a pensar dessa mesma forma, não sei ele, mas aqui, né, deixo isso aqui para vocês, né, o que eu acho a respeito do ciúme, né? Não, eu sei que o sentimento de ciúme não vem da parte de Deus, né? E como eu disse, eu fui aqui ensinada nos caminhos do Senhor. Não fui criada do meu pai dizendo, você tem que ter ciúme, ou minha mãe dizendo, você tem que ter ciúme, porque eu não via entre eles ciúmes, pelo contrário, eu via entre eles companheirismo, né? Eu via entre eles respeito. Eu não vi ciúmes da parte deles, né? Por isso que eu sempre estou dizendo aqui nos vídeos
que eu queria que o meu casamento fosse igual ao do meu pai e o da minha mãe, né? Em alguns aspectos, não em todos, né, gente? A gente sempre quer mudar alguma coisinha, mas em grande parte das coisas que eu vi entre o relacionamento e o casamento dos meus pais, eu queria que o meu casamento fosse como o dos meus pais, né? E essa questão de ciúme, como eu disse, eu nunca gostei disso. Eu nunca gostei, nunca apoiei, nunca posso dizer aqui que até acho ridículo uma mulher ou um homem que tem ciúme do outro, né? Que seria aquele, na verdade, não tão pode aquela coisa de cuidado, é diferente, cuidado de ciúme. Existe aquele ciúme doentio, né? Que já não é de cuidado, é o ciúme doentio. Eu chamo de doença mesmo, eu chamo de ciúme doentio, né? Porque tem aquele ciúme que a pessoa diz que é aquele ciúme do bem, né? Aquele ciúme de cuidar, né? De tratar bem, né? Mas existe aquele ciúme que sufoca. E era esse ciúme do meu esposo que me sufocava demais, por demais, né? Era assim, do nosso primeiro relacionamento, do nosso namoro, noivado, casamento, era o que mais me incomodava, era o ciúme exagerado dele. Era o que porque me sufocava, me aprisionava de uma tal forma, né? E muitas vezes eu não brigava, não questionava para não brigar, para não discutir, aí eu relevava, né, esses ciúmes, o que me atrapalhou muito em outras coisas que depois eu vou estar dizendo para vocês, né? Atrapalha o relacionamento. Ciúme é uma situação que atrapalha muito o relacionamento da pessoa, mas porque eu gostava muito, né, do meu esposo, eu amava muito, eu sempre relevava as crises de ciúme que ele tinha, as situações, né, eu sempre relevava, né? E vocês sabem que quando a gente tem certas coisas que a gente precisa conversar, porque senão piora a situação, né, gente? Então essa questão de ciúme, como eu disse aqui, né, o ciúme, ele não vem de Deus. Então eu prefiro, ao invés de ter ciúme, eu prefiro confiar. Então a minha tática aqui sempre foi confiar demais, até demais. Então eu sempre confiei por demais, e foi essa confiança por demais que muitas vezes até atrapalha a gente, né? Então eu prefiro confiar na pessoa, prefiro acreditar na pessoa, prefiro confiar, né, nela, ao invés de ter ciúme dela. E eu era dessa forma, eu confiava bastante no meu esposo, eu tinha uma confiança muito, mas muito grande nele, uma confiança tão grande, né? A palavra de Deus diz, né, que aquele que confia no homem, né, já sabe, né? E eu confiava demais no meu esposo. Aí, por isso, vem outros tipos de decepções, né, gente? Porque a gente, às vezes, acaba confiando demais, e por confiar demais, né? Maldito o homem que confia no homem, né? E por essas questões, por confiar demais, não só no meu esposo, mas em outras pessoas, a decepção acaba sendo maior. Então a culpa não é totalmente da outra pessoa, a culpa acaba até sendo mais da própria pessoa que confiou demais do que do esposo. É sempre assim, ou da esposa ou de alguém, né? E claro, eu tive muito dessa culpa, né? Por quê? Né? Eu confiei demais, eu depositei toda a minha confiança no meu esposo, né? Eu depositei toda a minha confiança nele naquele tempo, né? Não que hoje não haja confiança, mas é aquela confiança, né, mais ali equilibrada. Não é aquela confiança total, é aquela confiança equilibrada, normal. Confiar, hoje a gente só confia em Deus, né? Então, a gente tem que ter essa situação aqui, né, de confiar sim, não é deixar de confiar na pessoa, mas lembrar aqui de não confiar totalmente, né, 100% na pessoa. Pode ser qualquer pessoa, pode ser o homem, o marido, a esposa, um filho, a mãe, o pai, mas sim buscar, né, a confiança de Deus, porque confiar em Deus, né, não há decepção.
né, gente? Então é isso que eu quero deixar aqui para vocês a respeito, né, dessa questão de ciúme. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês.